bom é isso, não é? Vamos lá, então vamos continuar. Na semana passada, R$ 100 vale quanto na nota? Nada, Davidson. A nota é o que você tira na prova. R$ 100 é aí, ó, é um presente para a professora. É bom que já emenda aí, ó, o presente de aniversário de Natal juntos. Ah, quanto que vale na nota? Nada. Acabar de perder nota por causa disso. Então vamos lá, gente. Na aula passada, nós começamos a falar de partilha, inventário e partilha. E eu disse para vocês que o nosso inventário ele pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Não é verdade? O inventário judicial é aquele que nós vamos fazer lá com o juiz, e o inventário extrajudicial é aquele que nós vamos fazer lá no cartório de notas, que você vai receber lá o seu cliente vai receber uma escritura pública, e com aquela escritura pública, ele pode ir lá no cartório de imóveis, por exemplo, e transferir o imóvel para o seu nome, ele pode ir lá no cartório e assinar o DUT, tá bom? Do carro que o Decujus deixou, ok? Então, o inventário, ele vai chegar no final e vai gerar a partilha dos bens. Mas durante o inventário, antes desse momento em que nós chamamos partilha, nós temos que trazer todos os bens que o Decujus deixou, tá bom? Para ser analisado no inventário. Lembra que eu disse para vocês que uma das funções do inventariante era, lá nas suas primeiras declarações, relacionar todos os bens? Sim, todos os bens, inclusive aqueles bens que foram doados em vida, tá bom? Desculpa. Então, inclusive aqueles bens que foram doados em vida, em que o Decujus, ele deu o bem para um de seus herdeiros, por exemplo, até isso deve ser trazido lá no inventário para ser analisado. Por quê? Por quê? Porque nós temos, tanto na Constituição quanto no Código Civil, lá no artigo 202, a máxima de que todos os filhos são iguais. Eu não posso fazer distinção entre, por exemplo, o filho mais velho e o filho mais novo. Eu não posso dar mais por um filho e deixar o outro desassistido. Eu preciso igualar essas doações, tá bom? Então, quando nós chegarmos no inventário, na fase do inventário, o inventariante ele deve informar todas essas doações que foram feitas em vida. Ok? Ok? Então, vamos lá que nós vamos começar a partir desse momento. Eu vou ligar aqui meu celular, só um minutinho para eu poder aparecer, só para eu poder acompanhar depois as perguntas. Ok? Vamos falar, então, o que é a colação. Colação não é aquela festa, tá? Você vai lá e recebe seu canudo, não. Também. Aqui, no direito das sucessões, a colação é esse momento do inventário, ok? Em que as partes vão ter de informar tudo aquilo que elas receberam em vida do Decujus. Tudo aquilo que foi antecipado da legítima, ok? O que é a legítima? Vamos lembrar umas aulas aí, atrás. O que é a legítima? A legítima é uma parcela dos bens do Decujo, ok? Em que ele obrigatoriamente não pode mexer nessa parcela desses bens, porque essa parcela vai ser dividida igualmente entre os seus herdeiros necessários, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, já vou sair aqui.
Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui, deixa eu pegar aqui um jamboard, um jamboard novinho aqui, um quadro branco aqui, conseguem ver o quadro branco? Vamos imaginar o seguinte, eu, Caroline, eu tenho um patrimônio de 600 mil reais, ok? Vamos lá, eu tenho um patrimônio, eu, Caroline, tenho um patrimônio de 600 mil reais. Eu tenho 3 filhos, eu sou viúva já, e eu tenho 3 filhos, o João, a Maria e o José, tá bom? Esses são os meus 3 filhos, o João, a Maria e o José. Eu tenho um patrimônio de 600 mil. Quanto desse patrimônio eu posso dispor da forma que eu quiser? Eu quero, por exemplo, doar um dinheiro para uma instituição de caridade que cuida de animais. Eu quero doar uma quantidade de dinheiro para uma instituição que cuida de idosos. E eu quero doar uma quantidade de dinheiro para uma instituição que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. Que tanto desse meu patrimônio de 600 mil eu posso doar? E aí, pessoal, que tanto que eu posso doar? Então, eu tenho 600 mil. Que tanto que eu posso doar? Hein? Alguma ideia de quanto que eu posso doar? Não, tirando a reserva, que reserva? Reserva eu não mexo. Aquilo que cabe da legítima, eu não mexo. Eu posso doar 50% do meu patrimônio. Então, 50% do meu patrimônio eu vou doar. Eu vou dar, então, 100 mil. Aqui, 100 mil para uma instituição que cuida de animais. Eu vou doar 100 mil para uma instituição que cuida de idosos. E eu vou doar 100 mil, aqui 100 mil, para uma instituição de caridade, uma instituição que cuida de mulheres, tá bom? Mulheres vítimas de violência doméstica. Algum problema eu fazer esse tipo de doação? Não, porque não está dentro do percentual que eu posso dispor, que é de 50%. Então, eu posso dispor de 50%. Quer dizer, então, que sobrou obrigatoriamente para os meus herdeiros, que tanto? 300 mil, não é verdade? Então, obrigatoriamente, restou lá para os meus herdeiros, o João, a Maria e o José, 300 mil, tá? O João, meu filho mais velho, ele virou para mim e falou assim, mãe, olha, eu tô querendo comprar um carro, tá? Eu vou vender o meu carro e eu tô precisando de um dinheiro aí, sabe? Me dá aí 25 mil. Me dá 25 mil. Aí eu vou falar pro meu filho, ô meu filho, você é meu filho preferido, João. É claro que eu vou te dar 25 mil. Aí eu fui lá e dei 25 mil pro meu filho, João, tá bom? Dei 25 mil para o meu filho João. Algum problema eu dar dinheiro para o meu filho? Não. 25 mil. E aí, quanto que sobrou do meu patrimônio? Quanto sobrou do meu patrimônio? 275, não é? Olha só o que aconteceu. No dia seguinte que eu dei o dinheiro para o João e ele foi lá e comprou o carro dele, eu faleci. Tá? Eu faleci. E agora? E agora que eu faleci? Como que vai ficar a divisão dos meus bens? Como vai ficar a divisão dos meus bens? Eu vou pegar, o que vocês acham? Eu vou pegar os 275 mil e eu vou dividir para 3?
É isso que vai acontecer? Ou eu vou pegar aqueles 300 mil que eu tinha e dividir para 3? E aí? Quanto que João vai receber da minha herança? Quanto que Maria vai receber da minha herança? Quanto que José vai receber da minha herança? Eu tenho lá na minha conta, quando eu faleci, 275 mil. Quanto que João vai receber? Quanto que Maria vai receber? Quanto que José vai receber? Exatamente isso, Wagner. 75 mil que o João vai receber. Por quê? Porque ele já recebeu 25 mil a título de antecipação, de legítima, ok? E nós não podemos fazer distinção, ok? Entre os filhos. Eu não posso beneficiar um filho mais do que o outro. Então, todo o valor que o João recebeu a título de antecipação, de legítima, deve ser abatido para que Maria e José recebam também a mesma cota, tá bom? Então, José vai receber 100 mil, Maria vai receber 100 mil e João vai receber 75 mil, tá bom? Mas e se a doação tivesse ocorrido há 10 anos, ainda assim aconteceria? Tem algum prazo para retroagir? Não, tá bom? Desde que a soma seja vultosa, tá bom? Desde que a soma seja grande e aquilo tenha um impacto na herança que vai ser deixada, na legítima, esse valor conta, tá? Esse valor conta, ok? Por exemplo, no meu caso particular, minha mãe me deu um dinheiro para eu comprar o apartamento que eu moro, tá? Ela já me deu esse dinheiro tem mais de 15 anos. Esse dinheiro vai entrar lá na colação? Vai entrar. Vai entrar esse dinheiro corrigido, desde o dia que ela me deu até a data do falecimento. Por quê? Porque eu preciso descontar esse valor do que os meus irmãos também vão receber. Por quê? Porque eu não sou melhor que os meus irmãos. Todos nós temos direitos iguais, tá bom? Todos nós temos direitos iguais. Então, todo mundo tem de receber a mesma coisa. Beleza? Agora, imagine a seguinte situação. O João fala o seguinte, ó, mãe, deixa eu te contar. Eu estou querendo comprar... Opa, o que eu fiz aqui? Eu estou querendo comprar... Não é um carro, eu estou querendo comprar uma lancha. Nossa, é uma lancha, assim, ó, maravilhosa. Nós vamos poder andar no lago todo dia à tarde. Sabe aquele povo que a senhora vê que não tem o que fazer, que fica andando no lago Paranoá no meio de uma da tarde de uma quarta-feira? Sabe aquele povo à toa, sabe? Então, é isso que eu quero fazer. Então, toda quarta-feira à tarde, eu vou entrar nessa lancha que nós vamos comprar e eu vou passear lá no Lago Paranoá. Gente rica, não é? Porque você passa ali naquelas pontes, dá 3 horas da tarde, está lá o povo de lancha passeando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é? Deus me livre daquilo. Então, o João vira para mim e fala, eu quero comprar uma lancha. Eu falo, ô, João, você é meu filho preferido, meu primogênito. É claro que a mamãe vai fazer tudo o que você quer. Quanto que é a lancha? Aí ele fala assim, ah, mãe, é 150 mil. Aí eu vou lá, pego o dinheiro que está na minha conta e transfiro para ele 150 mil. Eu posso fazer isso? Posso fazer 150 mil. Mas no dia seguinte, opa, no dia seguinte da transferência do dinheiro, que ele foi lá e eu já transferi direto para o vendedor. Pá, 150 mil. Pá, faleci. Sobrou lá na minha conta 150 mil. Quanto que cada filho meu vai receber de herança?
Quanto que cada filho meu vai ter direito a receber de herança no final das contas? Hein? Quanto? 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 Quanto que a Maria vai receber? Quanto que José vai receber? 100 mil. Uai, professora, mas está errada essa sua conta, professora? Professora, você faltou na aula de matemática? Não. Porque quando a doação excede o valor cabível àquele herdeiro, nós vamos ter o que nós chamamos de doações inoficiosas. E todo esse valor que excede o limite é nulo e deve ser devolvido para o espólio. Então, o João, ele vai ter que devolver para o espólio 50 mil reais. Ok? 50 mil reais. Tá? Exatamente. João vai ter que devolver 50 mil reais para o espólio. Por quê? Porque José tem de receber 100 e Maria tem de receber 100. Tá bom? Então, feito essas explanações, vamos voltar lá para o nosso slide, porque lá tem muita coisa ainda que eu preciso falar para vocês. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro essa ideia das doações que são feitas em vida, que são chamadas de antecipação de legítima? Cuidado, aquele termo antecipação de herança não existe, tá? Por quê? Como você vai antecipar algo se você não morreu? Como você vai antecipar a herança? A pessoa não morreu? Antecipa-se a legítima, tá bom? E aí vai valer, vai depender do valor. Ah, minha mãe me deu R$1.000 de presente de aniversário. Eu tenho que colocar os R$1.000 lá na colação? Não, tá? Não preciso. Ah, mas ela me deu 500 mil. Preciso colocar 500 mil? Preciso. Tá bom? Ah, não, mas a herança do meu pai, ela é na faixa de R$1 bilhão. Eu preciso colocar esses 50 mil que ele me deu para comprar a bolsa? Não. Ok? Então, dependendo, 50 mil reais para alguém pode ser muita coisa, para esse povo rico que fica passeando lá no Lago Paranoá no meio da tarde, de uma quarta-feira, 50 mil reais não é nada, tá? Tô doida para pegar uns inventários desse jeito, viu? Porque aí eu vou cobrar por mês, que vai demorar infinito, eu vou cobrar por mês ali um saláriozinho mínimo, tá bom, saláriozinho mínimo, tá? Que vai ter mês você vai trabalhar muito, vai ter mês você não vai trabalhar nada. Esse negócio vai demorar aí, ó, pelo menos uns 100 meses. Então, faz as contas aí de quanto que você já ganhou nessa brincadeira, tá? Então, vamos lá. Eu fico brincando assim, não é? Vamos lá. Então, a com é esse momento do inventário em que os herdeiros ou o inventariante vai ter de informar todos aqueles recursos, bens móveis, bem imóveis, joias, a minha poltrona mole, tá bom? A minha poltrona mole. Depois eu vou mostrar para vocês, no finalzinho da aula, eu vou mostrar para vocês a decoração que a arquiteta que eu contratei está fazendo, tá? Antes com a cadeira que eu sonho em ter, então eu já estou fazendo um projeto futuro. Vamos lá. A antecipação e o inventariante vão ter de informar todos esses bens que foram doados, ok? Em vida pelo decujo, a título de antecipação, de legítima. Por quê? Porque é isso que eu falei para vocês, nós precisamos igualar os herdeiros. Eu não posso tratar um filho melhor do que o outro. Eu não posso deixar um filho com mais do que o outro. Mas lembrem-se, isso é dentro da legítima. Nada impede, por exemplo, que eu faça um testamento, não é assim? Deixei lá dentro da legítima tudo bonitinho. Então, os 300 mil que eu deixei na legítima, 100 mil vai para o João,
100 mil vai para Maria e 100 mil vai para o José, certo? Aí sobrou 300 mil, não sobrou? Esses 300 mil eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou dar tudo para o meu filho preferido, o João. Tem algum problema nisso? Não, tá? Então, quando nós falamos de colação, nós falamos dos bens da legítima, ok? Aquela parcela que foi destinada aos herdeiros necessários. Então, eu preciso tratar lá na legítima todos os meus herdeiros necessários de forma igual, ok? Eu não posso distinguir nenhum filho, ok? Então, a colação vai obrigar a pessoa que recebeu o bem informar que recebeu aquele bem. Ah, professora, mas eu ganhei um carro, eu já não tenho esse carro mais, eu vendi. Não tem problema, você vai ter que informar que recebeu aquele veículo naquele valor. Ah, professora, mas é um dinheiro que estava na conta, eu usei para pagar uma cirurgia. Não tem problema, vai ter de informar que recebeu aquele valor. Ok? Cuidado com relação às doações remuneratórias. O que é isso? Eu sou advogada. Minha mãe precisa de que eu resolva um processo para ela, tá? Um processo, sei lá, qualquer coisa dela. E aí, no final, eu tenho ganho de causa, tá? Bonitinho, arrumadinho. Ganhamos o processo, ela tá super feliz, não vai ter que pagar um monte de coisa. Aí ela chega para mim e fala: minha filha, eu fico tão feliz de você ter conseguido o meu processo, eu vou te dar um agrado. Eu vou te dar um agrado. E vai lá e me dá um dinheiro. Eu posso incluir essa doação na minha antecipação de legítima, lá na minha colação? Não. Por quê? Porque essa doação me foi repassada com o intuito de... Desculpa, gente. Essa doação me foi repassada a título de pagamento. Pagamento de um serviço que eu prestei. Ok? Imagina que não, o seu irmão, ele é arquiteto, engenheiro. Ele é arquiteto, engenheiro. Seus pais querem fazer uma reforma na casa. Aí seu irmão vai lá, faz um projeto todo bonitinho, ele acompanha a obra, fica acompanhando lá o pedreiro. Todo mundo sabe como é chato, não é? Acompanhar uma obra, aguentar um pedreiro, que é um negócio trabalhoso. Seu irmão tá lá todo dia. Aí chega no final, seus pais vão lá e dão um agrado para ele. Olha aqui, meu filho, para você tomar uma cerveja. Obrigada, né, por ter ajudado aqui na reforma da casa. E seu irmão tem que levar esses valores à colação? Não. Tá bom? Porque essas doações, quando elas são feitas para remunerar um serviço, elas não vão fazer parte da colação. Ok? São todos aqueles valores extras, sabe? Aqueles valores doados que não têm, que não são de serviços prestados pelos filhos, beleza? E os netos? Minha mãe tem 2 netos, tá? O Mateus e o Lucas. Aí ela chega para o Mateus e fala assim: Mateus, olha, eu quero que você vai fazer um curso de inglês, tá? Aqui, eu vou te dar 10 mil reais para você fazer um curso de inglês no exterior, tá bom? Meu sobrinho precisa, lá no inventário da minha mãe, falar que ele recebeu 10 mil reais? Depende. Depende. Depende do quê? Do que ele era no momento de recebimento daqueles 10 mil reais. Naquele momento do recebimento, ele era herdeiro da minha mãe? Não. Por quê? Porque a minha irmã está viva. Então, quem é herdeiro da minha mãe? Os filhos da minha mãe, não é? Isso mesmo, Fernanda. Tá? O neto, no momento que ele recebe a doação,
você precisa analisar em que quadro ali da nossa sucessão ele se encontra. Se ele está numa posição de que não é o herdeiro imediato, quem é o herdeiro imediato? É a mãe dele. A mãe dele está viva? Está. Então, quem é o herdeiro da minha mãe? A mãe dele, a mãe do meu sobrinho, a minha irmã. Tá? Agora, não. No momento em que ele recebeu aqueles 10 mil reais, ele era o herdeiro que receberia os bens, porque ele receberia por estirpe. Ou, às vezes, só tem netos, receberia por direito próprio. Aí, quando nós temos representação por estirpe, ok? Ou o neto recebe por direito próprio, porque já não tem nenhum filho, ele tem de trazer à colação aquele valor que ele recebeu, ok? Então, quando nós tivermos doações para netos, nós vamos observar, no momento da doação, naquela escadinha lá da sucessão, naquele organograma lá da sucessão, onde o neto está? Ele está representando o pai numa possível sucessão naquele momento? Não. Então, não precisa levar à colação aquele valor. Estava, professora, naquele momento ele já era herdeiro no lugar do pai dele, tá? No lugar da mãe dele. Ele receberia por estirpe. Então, ele deve levar aquele valor à colação, ok? Se ele não estiver, então não precisa, não é? Exato. Se ele não estiver na condição de herdeiro imediato, ele não precisa informar, tá bom? Mas se ele estiver na condição de herdeiro, por representação ou por direito próprio, aí sim precisa informar, tá bom? Senão imagina, tudo que você der para os netos também tem que tirar lá dos filhos, não é? Aí tá demais. Aí tá demais, aí meu irmão não vai receber nada. Ok? Então, doações inoficiosas. Foi isso que eu falei para vocês. Senão eu teria que devolver tudo que a minha mãe me deu exatamente, Wagner. Imagina! Você ia ter que devolver tudo para os seus tios. Não, não mede de jeito nenhum. A avó ama mais os netos do que os filhos, viu? Tá? Tá bom? Doações inoficiosas. Está lá no 207 do Código Civil, que é nada mais do que aquilo que eu disse lá no exemplo do meu filho João. Se eu der mais para o meu filho João do que eu poderia dar, aquele excedente é nulo. Ele precisa ser devolvido para o espólio. Professora, e se ele não devolver? Cabe uma ação, chama ação de redução, tá bom? Se ele não devolver o excedente, vai caber, então, ação de redução. Essa é a primeira ação da aula de hoje. Tá bom? Ação de redução. Ok? Ah, professor, ele já gastou o dinheiro, não tem mais a lancha. Ele pegou a lancha, colocou no nome de terceiros. E aí? E agora? Tá, vamos penhorar o que ele tiver em conta bancária. Ah, professora, na conta bancária dele não tem nada, ele é um 71. E vamos penhorar se ele tem algum carro. Tem nada, professora, tá tudo já penhorado e tá tudo já com restrição. E ali ele também não paga o financiamento do carro, já tem até um pedido de busca e apreensão do carro. Então vamos penhorar a casa. Professora de Deus, e agora? Só tem uma casa, ele mora na casa. Pode penhorar a única casa que ele mora? Bem de família? Não, nesse caso não cabe, não é penhora, ok?
Mas podemos penhorar bens de família, sim. Lembrem-se disso. Podemos penhorar quando as dívidas são próprias do imóvel, ok? IPTU, tá? Taxa de condomínio, aí pode penhorar. Mas na ação de redução não cabe a penhora da casa, ok? O que vai acontecer? Os outros irmãos vão ficar com uma sentença, com um título para ser executado quando o irmão aparecer com dinheiro, tá bom? Para aparecer com dinheiro. Ação de redução. Qual é o prazo prescricional para você ajuizar essa ação de redução? Não tem prazo, é imprescritível. É uma ação declaratória. Vigia eterna. É uma vigia eterna, Fernanda, exatamente. Tá? Você vai ter que ficar ligando para os seus irmãos toda semana. E aí, você ganhou algum dinheiro? Para eu anotar aqui na minha tabela? E aí, você ganhou algum dinheiro? Vai ter que fazer isso, tá? É uma vigia eterna. Então, é imprescritível, tá bom? Não prescreve, tá? Por quê? Porque o excedente que foi doado é nulo. Deve ser devolvido o espólio. Ação declaratória, tá? Dúvidas até agora? Vamos falar da pena dos sonegados. O que é a pena dos sonegados? A pena dos sonegados é uma pena civil, ok? É uma pena civil para aqueles bens que foram ocultados, ok? Ocultados, tanto pelo inventariante ou pelo herdeiro, com o intuito de prejudicar a sucessão. Por exemplo, eu falo para o meu filho, ó, João, tá aqui, tá? Eu vou te dar 150 mil, mas depois você vai ter que devolver os 50 mil para os seus irmãos, tá bom? Tá bom? Você vai ter que devolver os outros 50 mil para os seus irmãos. Tá? Combinado? Combinado. Só que o João, ó, ele fica, ó, boquinha fechada, e ele nem conta para os irmãos que recebeu 150 mil. Ele finge que não recebeu dinheiro. Para quê? Para na hora da divisão do que sobrar, ele ainda receber um pouquinho. Tá bom? Ele age de má fé. Má fé com o intuito de prejudicar a sucessão, para ele sair em vantagens, tá bom? Naquela sucessão. Aquilo que ele fez é o sonegado, tá bom? É a intenção de prejudicar os outros herdeiros. É passar a perna nos herdeiros, ok? Então, nós vamos ter dois elementos obrigatórios na pena dos sonegados. O primeiro é a ocultação do bem, então, fingir que não recebeu, que não sabe onde está aquele bem, com quem está aquele bem ou aquele dinheiro, ok? E o segundo elemento é a intenção, o dolo, gente, o dolo de prejudicar, tá bom? É o dolo de prejudicar. Quem vai apresentar as provas? Aquele que acusa, ok? Então, quando nós temos a ação de sonegados, que é a outra ação do dia, que é essa ação em que você vai informar o juiz que o herdeiro, ele recebeu um dinheiro, ocultou esse dinheiro e não trouxe a colação, você vai ajuizar, então, a ação de sonegados. E aí caberá a você, que está acusando, apresentar as provas, tá? Você que vai ter que comprovar para o juiz que aquela pessoa fez propositalmente aquela sonegação, ok? Qual é o prazo prescricional? Aqui tem prazo. Aqui o prazo prescricional vai ser de 10 anos, ok? Prazo prescricional de 10 anos. A contado de que momento? Da abertura da sucessão, ok? Prazo prescricional, 10 anos, a contar da abertura
da sucessão. E o que é a pena, afinal? Ele não vai ser preso, gente. Isso aqui é uma pena civil. O que vai acontecer? Aquele valor que ele sonegou, que ele escondeu, tá? Vai ser abatido do dinheiro que ele teria a receber. Então, ele vai perder aquela porção de valores que lhe caberia numa sucessão, tá bom? Digamos, então, que eu tenha dado para minha filha, Maria, um colar de pérolas, ok? E ela, propositalmente, ó, aquelas pérolas desse tamanho, pérola negra, né? Comprada lá no Tahiti, tá bom? Imagina, né? Então, propositalmente, ela escondeu lá dos irmãos que ela tinha recebido aquela joia, ok? Aquela joia está avaliada em 15 mil reais. Ela vai perder do que lhe caberia no final da herança, 15 mil reais, ok? Então, ela vai perder aquele equivalente ao bem sonegado. E se for no caso do inventariante, ele também vai perder a inventariança, ele vai deixar de ser o inventário daquele, ele vai deixar de ser o inventariante daquele processo, ok? Essa é a pena dos sonegados. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Chanelzinha, você tem alguma dúvida? Tem? Não, falou aqui que não tem, ok? Vamos lá, então, chegamos na última parte. Partilha. Gente, é a hora de cortar o bolo, não é? Chega, esse bolo já ficou lá muito tempo no forno, não foi? Agora descansando, trouxeram a cobertura para colocar no bolo, não é verdade? A cobertura do bolo agora esfriou, já esfriou, está na hora de comer o bolo, cortar esse bolo, para que nós possamos comer. O que é a partilha? É o momento em que nós vamos dividir os bens. Sabe aquele condomínio? Aquele condomínio formal que nós tínhamos, ele vai se acabar no momento da partilha. Os bens agora já não são mais indivisíveis. Os bens agora são divisíveis. Eu vou partilhar os bens, tá bom? Agora é a hora de partilhar esses bens. Beleza? Efeito meramente declaratório. Tá? Nós temos, então, dois tipos de partilhas. A partilha amigável ou extrajudicial, que pode ser de duas formas. Ela obrigatoriamente vai envolver herdeiros capazes, exclusivamente herdeiros capazes, e ela vai ser feita ou no cartório, por meio da escritura pública, tá bom? Você pode ir lá e só fazer a partilha, pode. Ou por um termo particular. Vão lá, as partes vão lá no escritório do advogado, todo mundo lá acorda, ó, beleza, tá? Ô, João, você gastou 150 mil, eu entendi, você gastou 150 mil, você só tinha direito a 100, mas tudo bem, né? Nós entendemos que às vezes, né, o irmão, ele faz essas mancadas, mas não tem problema. Vamos aqui, ó, fazer esse termo aqui na presença do advogado, dizendo que você vai pagar os 50 mil, tá? Para os irmãos, você vai pagar R$1.000 todo mês para cada irmão, beleza? Então, você vai pagar 2.000 por mês, você vai até quitar isso. Joia? Joia. Vai lá, todo mundo assina, leva para o juiz e o juiz homologa, ok? Então, você pode optar ou pela escritura pública da partilha, ou o termo particular. O termo particular, obrigatoriamente, vai ser homologado pelo juiz, tá? E a partilha judicial? A partilha judicial, ela vai envolver situações em que nós temos incapazes, menores ou incapazes, ou maiores incapazes, e briga.
tá? Tem briga, não dá para resolver a briga no escritório do advogado, dá? Não dá, tá? Não dá. Então, a briga precisa ser resolvida lá no juiz, lá no judiciário. Então, após, tá? Quando chegar na fase da partilha, o que o inventariante vai fazer? Vai separar os bens que são para pagamento de credores, pagamento das dívidas, e o que sobrar vai ser dividido igualmente entre as partes, ok? Então, chegou, houve divergência. Esse é o caso da Antônia Fontinelli, por exemplo. Bem, o caso dessa pseudo-atriz é o seguinte, pseudo-atriz, pseudo-blogueira, não é? O negócio dela foi com relação ao testamento, tá? O testamento dela. Aqui, aquele processo inteiro foi briga. Foi briga com relação ao testamento, porque foi um testamento particular, que tinha 3 testemunhas, mas uma testemunha era ela, a esposa, a outra testemunha era o pai, e eles não podem ser testemunhas em testamento particular, tá? Então, a primeira briga dela foi para reconhecer o testamento e depois para a partilha dos bens, tá? O caso dela, a briga foi geral, beleza? Que aí no testamento ela tinha direito a um monte de coisa que ele deixou para ela, reconheceu como meieira, e aí vai, tá? E aí vai. E no final ela ganhou. Ganhou. Por que ela ganhou? Porque, lembrem-se, o conteúdo material, ele vai sobrepor o formal no testamento. Não pode ser um testamento esdrúxulo, mas ele foi um testamento feito na presença de um advogado. Você tinha testemunhas, ainda que aquelas testemunhas não pudessem obrigatoriamente ser testemunhas, ok? O formal, ele não vai prevalecer em relação ao material, tá? E aí o juiz entendeu isso, que ele estava em condições psíquicas, ainda no momento em que ele fez o testamento, ele sabia exatamente aquilo que ele queria fazer com o testamento, ele chamou o advogado, ele fez na presença do advogado e de 2 testemunhas, tá? Então, depois da parte, quando nós chegarmos na partilha, o inventariante vai separar as dívidas, ó, esses bens aqui, eles vão para pagar as dívidas, tá bom? Tá, sobrou alguma coisa? Sobrou. Isso vai ser dividido entre os herdeiros, tá bom? Vai ser dividido entre os herdeiros. Pode ocorrer de o herdeiro ficar com um bem, usá-lo e fruí-lo antes da partilha? Pode, tá bom? Então, o herdeiro, ele pode, por exemplo, ficar na posse de um carro, usar o carro, tá? Ele pode, ele vai usar o carro, ele vai com o carro de um lado, ele vai com o carro com o outro, tá bom? Ele pode usar e fruir o bem? Pode. A decisão que vai permitir que o herdeiro use e frua o bem é uma decisão interlocutória e não é antecipação do mérito, tá bom? Por quê? Porque no final, lá na partilha, aquele carro pode ir para outra pessoa, aquele carro pode ir para pagar dívidas, tá? Então, não necessariamente o herdeiro vai ficar com aquele bem que ele já usufrui, tá? Então, o herdeiro ele vai receber a posse do bem, mas não a propriedade, tá? Em regra, na partilha, aquele bem que ele já está usando e fruindo deve ser destinada ao herdeiro, tá? Então, por exemplo, eu já estou usando um carro. Em regra, aquele carro, ele não é meu, ele é do espólio, ok? Mas se chegar no final lá da herança e aquele carro fizer parte dos bens a serem divididos, ele vai entregar a minha cota parte. Ok? Todos os gastos que eu tiver com o carro
são da minha responsabilidade. Se eu tenho de pagar IPVA, eu que vou pagar do meu bolso. Se eu tenho de pagar manutenção, eu que vou pagar do meu bolso. Se eu tenho que trocar os pneus, eu que vou pagar, não sou eu que estou andando com o carro. Então, a responsabilidade desse bem é minha. E, por fim, não deve causar, o meu uso desse bem não deve causar nenhum prejuízo para a cota-parte de nenhum outro herdeiro, tá bom? Nenhum outro herdeiro. Aqui, por exemplo, imagina que seja uma casa. Eu tenho que pagar o aluguel daquela casa, tá? Se os herdeiros fizerem questão, eu tenho que pagar o aluguel da casa. O proporcional da casa para os demais herdeiros é o ônus de usar aquele imóvel. Ok? Regras para interpretação da partilha. Como que o juiz vai interpretar a partilha? Ele vai tentar, de todas as formas, deixar todo mundo com valores iguais ou aproximados. Tá bom? Ele vai tentar, de todas as formas, que todo mundo saia igual. Ah, professora, tem um carro. Você vai dividir o carro, ó, segunda, terça e quarta, fulano anda no carro. Quinta, sexta, sábado, domingo, o cicrano anda no carro. Aí depois, na outra semana, o cicrano só vai andar segunda, terça e quarta. E o beltrano vai andar quinta. É assim que a gente faz? Não. O que o juiz prefere? Vender aquele carro, deixar o dinheiro lá na conta judicial e dividir o valor igualmente. E aí, com a metade do valor do carro, cada um faz o que quiser, ou anda de Uber, ou vai lá e dá entrada num outro carro, não é verdade? Então, o juiz ele vai tentar, de todas as formas, igualar na divisão de bens, para que todos fiquem com bens mais ou menos no mesmo valor, tá bom? Com relação ao valor, à natureza, à qualidade do bem, a intenção é que todo mundo receba igual. Segunda regra, prever litígios futuros. Quando o juiz for dar a sentença dele, ele vai ter que pegar a sentença e falar assim: então, eu tenho, primeiro, fazer com que todo mundo receba igual. Segundo, eu tenho de dar uma decisão que as partes sejam beneficiadas. Eu tenho de dar uma decisão que as pessoas saiam daqui felizes com o resultado, para que ninguém brigue mais. Porque se eu não der uma decisão legal, o que vai acontecer? Eles vão recorrer, aí vai movimentar a segunda instância, e depois esse processo volta, aí depois tem outro recurso, tem outra coisa, aí tem outra picuinha, quando eu poderia resolver outros processos tão importantes quanto. Então, o juiz ele vai trabalhar com a cultura da paz, mediação e conciliação. Se ele achar necessário, ele vai trazer os herdeiros à mesa e vai conversar com os herdeiros. Queridos, João, Maria, José, vocês estão aqui hoje reunidos para resolver essa questão do inventário e da partilha dos bens da sua mãe. Nós precisamos resolver isso de uma forma que seja vantajosa para todo mundo. João, olha, você tem de devolver 50 mil. Tá? Tem de devolver. Como que fica melhor para você para devolver esse valor? Ah, fica melhor pagar R$1.000 para cada um por mês. Ótimo. Então, você, Maria, aceita? Você, José, aceita receber isso parcelado assim? Vão ser 25 meses. Aceita? Ah, eu aceito, mas tem que ser corrigido. Vamos, então, corrigir esse valor. Vamos aplicar aí um juro baixo de 0,5%, porque aí fica
mais interessante para todo mundo, ninguém sai perdendo, tá ok, tá bom, tá ok, tá ok. Então tudo se resolve. O juiz, ele vai sempre buscar a cultura da paz. Ele sempre vai tentar mediar ou conciliar aquela situação para evitar que as pessoas ajuizem outras ações ou tumultuem processos existentes com o intuito de resolver aquela lide definitivamente. A terceira forma de interpretação é a comodidade de coerdeiros, cônjuge e companheiros. Sabe aquele carro que está sendo dividido lá entre os filhos? Um filho anda segunda, terça e quarta, o outro anda quinta, sexta e sábado, aí o outro vai andar segunda, terça e quarta. Sabe aquele filho, aquele carro para aqueles filhos? Vocês acham que isso está fácil? Tá fácil para os irmãos? Olha como isso está gerando briga. Que aí um vai falar assim, ah, você andou mais quilômetros do que eu. Ah, você não pôs gasolina no carro. Ah, o pneu tá ruim. Ah, você caiu num buraco, estragou o carro. Olha só a confusão que isso vai dar. Então, quando nós tivermos situações em que é difícil dividir aquele bem de forma tranquila, sem briga, ou você não consegue chegar a uma solução com relação a quem vai ficar com aquele bem, o juiz vai optar pelo leilão, tá bom? Pela venda do imóvel ou do móvel e, posteriormente, a partilha dos valores. Porque, convenhamos, não é, pessoal? É muito mais fácil você dividir os valores em dinheiro do que você pegar um carro e decidir quem vai ficar com ele 3 dias da semana, quem vai ficar 4. Por fim, a nossa situação do nascituro. O que é o nascituro? É aquela pessoa, aquele bebê que está na barriga da mãe que ainda não nasceu. O bebê que está na barriga da mãe pode ser herdeiro? Pode. O nosso código vai dizer o seguinte: quem pode ser herdeiro? As pessoas concebidas e as nascidas com vida, ok? Então, o nascituro, o bebezinho que está lá na barriga da mãe, ele pode ser herdeiro, mas ele tem capacidade sucessória. São duas coisas distintas. Capacidade para ser herdeiro e capacidade sucessória. Capacidade para ser herdeiro, basta ter sido concebido. Foi concebido, tá lá na barriga da mãe, beleza? Herdeiro. Mas ele tem capacidade sucessória? Somente terá capacidade sucessória se nascer com vida, ok? Então, se o bebê nasce com vida, não importa se ele nasceu com vida só 10 segundos, 1 segundo ele só respirou, faleceu. Se ele nasceu com vida, ele tem capacidade sucessória. Nós adotamos no Brasil a teoria natalista, que é essa que eu acabei de falar. Nasceu com vida, tem personalidade jurídica e, com isso, tem capacidade sucessória. O que isso significa? Que aqueles bens que caberiam àquele herdeiro, àquele bebê, vão ficar separados e na posse do inventariante. É para o inventariante usar e fruir? Não, é para ele cuidar daquele bem. Então, aquela parcela que caberia ao herdeiro que está lá na barriga da mãe, ao bebezinho, vai ficar guardada até a criança nascer. A criança nasceu, a responsabilidade por gerir aquele patrimônio passa a ser da mãe da criança, do responsável por aquela criança, o seu representante.
Na teoria conceptualista, que é aquela admitida em países com uma vertente mais rigorosa com relação à religião, que são países, por exemplo, que o aborto ele é visto como um crime, não importa se a criança está gerando risco à vida da mãe, ou se a criança tem alguma deformação cerebral, ou se aquela criança foi gerida, ela foi concebida por meio de um estupro. Então, naqueles países extremamente conservadores, no âmbito religioso, costuma adotar essa teoria conceptualista. Por quê? Porque nesses países, a partir do momento da concepção, aquele bebezinho, aquele feto, já tem personalidade jurídica, ele já tem capacidade sucessória, independente se nascer com vida ou não. Naqueles países, por exemplo, a mãe da criança, do bebezinho na barriga, já vai receber os bens que caberiam àquele bebê. Por quê? Porque se aquele bebê falecer, se por algum motivo a mãe perder o bebê, se por algum motivo ela perder o bebê, ela é herdeira daquela criança, não é? O ascendente. Ascendente não é herdeiro? Herdeiro necessário. A mãe vai receber os bens que caberiam àquela criança. Aqui no Brasil, não. Se a criança, por algum motivo, nasce sem vida, aqueles bens vão ser partilhados com os outros herdeiros. Alguma dúvida? Então, com relação ao nascituro, nós vamos garantir o quinhão desse nascituro, nós vamos garantir, então, a parte desse nascituro até o momento em que ele nasce. Nasceu com vida, beleza, aquela criança vai receber aquele quinhão. Não nasceu com vida, o quinhão vai ser dividido entre os demais herdeiros. Combinado? Organização da partilha. Como que nós vamos organizar a partilha? Primeiro, as dívidas. Se for necessário a meação do cônjuge, nós vamos separar. Os quinhões hereditários, então nós vamos obedecer à legítima. Sobrando bens, aí nós observamos se existem legados, tá bom? Então, nós organizamos a partilha dessa forma. E nós vamos ter a hipótese de evicção. Lembra que eu disse que eu já estou no usufruto de um carro? Eu não estou usando e fruindo de um carro? Aí eu olho e falo assim, esse carro tá meio velho, né? Mas, em regra, eu vou ficar com esse carro lá na partilha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender esse carro. Aí eu chego para Fernanda e falo assim, Fernanda, quer me comprar esse meu carro aqui? Então, assim, eu não estou ainda, sabe, podendo assinar o DUT, porque esse carro aqui é uma herança. Como assim, você não quer o carro, não, Fernanda? Vamos, Fernanda. Fernanda, então, você compra aqui o carro, mas eu ainda não estou podendo assinar o DUT. Você já me transfere o dinheiro, mas aqui, ó, eu vou assinar aqui uma procuração para você, qualquer coisa que tiver. Aí a Fernanda, beleza, vou comprar o carro sim. Tá, a Fernanda está andando com o carro, tudo bem, chega lá no dia da partilha. Esse carro vai para o pagamento de dívidas. E agora, José? O carro foi para o pagamento de dívidas. Eu não fiquei com o carro. E agora, Fernando, o que é que eu fiz? Evicção, tá bom? Eu vendi o carro para Fernanda, mas o carro não é meu. Agora o carro é de uma pessoa lá que a minha mãe devia. E agora? O que que vai acontecer? É minha responsabilidade. Fui eu que vendi o carro, não foi? Fui eu que vendi o carro. Então, eu serei responsável por indenizar aquela pessoa que vai ficar no prejuízo, seja a Fernanda ou seja o novo proprietário do bem. Então, quando eu tenho a partilha, eu também devo garantir
lá na separação dos bens, eu tenho garantia de alguma forma que não haja evicção. Mas se houver, é aquele herdeiro que ocasionou a evicção que vai ser responsável pelos danos causados, tá bom? Tá bom? Então, serão os co-herdeiros, será aquele herdeiro responsável por ressarcir as pessoas que tiverem prejuízo. Vai ter de indenizar, exatamente, Fernanda. Vai ter de indenizar, nada mais justo, ok? Tá bom? Se isso se deu de algo mais amplo, digamos que foi uma casa, tá? O herdeiro vendeu uma casa e no final essa casa era o único bem que tinha e foi para pagar dívidas. Todos os herdeiros passam a ser obrigados com aquela dívida, tá bom? Todos os herdeiros passam a ser obrigados. Se na venda da casa todo mundo recebeu o valor, ok? Isso também acontece. Quem recebe o valor daquela venda é responsável pelo pagamento, pela indenização. Anulação, rescisão e nulidade da partilha. Pode acontecer? Pode. E em quais casos? Naqueles mesmos casos de nulidade, rescisão ou nulidade dos negócios jurídicos. Então, dolo, erro, tá bom? Coação, incapaz. Olha aqui, voltamos para a história do incapaz, não é? Lembra que eu falei para vocês aquela situação do incapaz, que o testamento, não é? Podia ser validado se você não se manifestasse no prazo com relação à incapacidade superveniente do menor. Lembra que nós temos aquelas duas posições da doutrina? A corrente majoritária fala que você tem um prazo prescricional. A corrente minoritária diz que é imprescritível, porque é uma nulidade absoluta. Aqui é a mesma coisa. Nós temos uma intervenção de um incapaz. O negócio é nulo, não é? Qual o prazo prescricional? 1 ano. Ok? Prazo prescricional, então, vai ser de 1 ano. Lembrando daquela discussão com relação aos atos nulos do testamento. Alguma dúvida? A aula de hoje foi rapidinha. Alguma dúvida? Agora nenhuma, não é? Agora nenhuma. As dúvidas vão aparecer na semana que vem, quando nós formos fazer a prova, ou na prova presencial, não é? Ou na prova online. Disponibilizo. E eu vou disponibilizar o slide também, tá? Amanhã, tá, Wagner? Amanhã eu coloco. Amanhã eu vou dar aula e eu coloco. E aí, se for na aula, na prova virtual, o fácil é que vocês entram em contato com o Wagner, questionam o Wagner e ele dá a resposta. Não é, Wagner? Não é assim? É, desse jeito. Desse jeito, sim, que eu sei. Não vem que não tem. Tá? Então, na próxima aula, lembrando, nós vamos fazer a nossa mega revisão do semestre inteiro, com foco mais no conteúdo do segundo bimestre. Combinado? Então, no mais, um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem.